superior. E aí, entendendo que a prudência é uma virtude que vai agir na nossa razão, nós temos aqui uma distinção. Primeiro, vamos deixar claro essa necessidade da prudência. Ele vai lembrar o seguinte aqui, ó. Qual a importância da prudência? É a mais importante de todas as virtudes morais, depois da virtude da religião. Sua influência se estende a todas as outras virtudes, porque é a prudência que indica o justo meio em que consistem todas as outras, para que não se desviem por excesso ou por defeito em direção aos seus extremos desordenados. Também as próprias, e agora tem um exemplo que vocês todos vão compreender. Até a virtude da fé precisa que a prudência guie ela. Até a virtude da esperança precisa que a prudência guie ela. Até as teologais. Ele vai explicar aqui, ó. Também as próprias virtudes teologais necessitam do controle e da direção da prudência. Não porque elas necessitam, né, de si, da prudência por essência, mas porque a gente pode pecar por excesso e falta. Como assim? Ele vai dizer aqui um exemplo. Ó. Se alguém... Seria uma ilusão imprudente passar o dia todo exercitando as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, descuidando dos deveres de Estado. Então, vamos traduzir isso aqui concretamente. Eu sou pai de família. Eu tenho 3 filhos para sustentar e uma esposa para cuidar e amar. Faz sentido eu ficar o dia inteiro na igreja rezando? Sem fazer meu trabalho direito? Sem conviver com minha esposa e meus filhos? Ou, no mínimo, eu vou lá, faço o trabalho e aí, em vez de ir para casa e passar um tempo com a esposa e meus filhos, eu só corro para a igreja, só corro para a igreja, só corro para a igreja. Todo mundo enxerga que ir para a igreja é bom. Porém, a prudência nos revela que, se eu tenho um dever de Estado como é esse de ser esposa e pai de família, esse dever está acima desse excesso no uso de tempo do bem, que seria ir à igreja, por exemplo. Então eu tenho que botar em equilíbrio. Se eu quiser ficar o tempo inteiro na igreja, eu tenho que seguir a vida religiosa. A vida religiosa. Agora, se eu tenho a vida matrimonial, o meu estado de vida exige que eu adquira força sobrenatural na igreja, no devido momento, na Santa Missa, no Santo Terço, adorações, e cumpra o meu dever com a minha família no resto do tempo. E eu não posso negligenciar isso sem ofender a Deus, porque é uma missão que Deus me deu. Então, quem que vai mostrar para mim que, olha, é muito bom ir à igreja, mas você tem uma missão para cumprir junto com ir à igreja, e você não pode só ir à igreja e negligenciar aquela missão. Quem que vai me avisar disso? A prudência. Prudência. Então, é bom ter fé, esperança e caridade, exercitar ela constantemente na igreja, é ótimo. Mas até nisso a gente pode causar uma desordem se a gente negligenciar outros deveres. Prudência é quem governa isso aqui. Outros exemplos que ele nos dá. Vamos pensar na temperança. Autodomínio, aplicado na nossa vida espiritual. O jejum. O jejum é poderosíssimo, todos sabemos, nosso Senhor revelou no nosso combate espiritual. Agora, se eu não tiver um diretor espiritual, eu posso botar na minha cabeça assim, agora eu vou fazer jejum todo dia de tanto, aí quando vai ver eu estou aí ficando meio doente de tanto jejum que eu estou fazendo. Isso é bom? Não, está desordenado. Então, o jejum é bom, mas eu preciso usá-lo na dose correta, do tempo correto, do modo correto. Quem vai dizer a dose, o momento, o tempo? A prudência, que vai nos lembrar dos bens que eu não posso negligenciar por causa daquela vontade de praticar um jejum. Então tem coisas que eu preciso continuar fazendo, tem alimentos que eu preciso continuar ingerindo, etc. Enfim, até a temperança, que é uma coisa boa que todo mundo precisa, pode se desregrar se a gente não botar uma ordem segundo as verdades com a prudência, né?